Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos louvar a Deus, né? Olha ele. Eu não vou nem dizer o número porque você já conhece. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos bandidos baixa em colo. Cena de vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, a luta se travar. Do lance bem previsto, a frente me encontrar. Até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não useis com que valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, a rebelião. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance bem previsto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória. Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Um lance imprevisto, a frente me encontra. Até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde
glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Os irmãos pedem um louvor. Glória a Deus. 400. Glória ao nome de Jesus. Amém. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, só doce harmonia. Em Jesus, fez fruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no nome incomparável. Em Jesus, no Deus sou adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, salvação e na vida. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não rei do mal é a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pastor Júnior, louva aí um avulso. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você entrou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Ficou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você,
Eu dependo desse amor, o seu amor é mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar por mim. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, meu amor me chama. Vou deixar. Jesus é lindo! Glória a Deus! Amém. Deus é maravilhoso, né? Temos que deixar tudo na cruz, né? Glória a Deus. Se não deixarmos tudo na cruz, nós não podemos prosseguir. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Hoje nós vamos ler em um dos profetas menores, Glória a Deus. Esdras. Fica no Velho Testamento. Esdras. Glória ao nome de Jesus. Fica depois de Crônicas e antes de Neemias. Glória a Deus. Linguagem da senhora, a gente não tem nada. Ninguém acompanha. Nem um dos irmãos que acompanha. A senhora não. Mas é bom, É, comprar é bom, agora acompanhar não consegue. a prática. Quem sabe ler não consegue, quem não sabe. Não, essa tradução não é tão diferente da deles, não. Esdras 10. Glória a Deus. Deixa eu encontrar aqui a tradução que vocês têm aí. É a Almeida, a deles. Esdras, capítulo 10. Glória a Deus. A partir do primeiro, que diz assim: e orando Esdras, assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos
todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que temem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Pai amado, Deus maravilhoso e santo, que nós venhamos, Senhor, clamar e se arrepender como aquele povo fizeram, ó Deus. Que nós venhamos, Pai, colocar Tua palavra, os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos no nosso dia a dia, Pai, em prática, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de criança. Essa passagem de Esdras é quando eles estavam voltando para construir os muros, reconstruir Jerusalém. E aquele povo, eles estavam em cativeiro e eram tão desobedientes que Deus deixou bem claro para eles que eles não casassem com mulheres de outras nações, que servissem a deuses estranhos. E eles faziam justamente aquilo que Deus dizia para eles não fazer. Então não é diferente aquele povo de hoje. Deus diz, não faça, e nós desobedecemos. Eu não sei quem aqui está ouvindo a leitura que nós estamos. Eu estou lendo primeiro Crônicas. Eu estou lendo. E de Gênesis até Crônicas, vocês estão vendo que as pessoas sempre, aqueles homens sempre estavam, aquelas mulheres desobedecendo a Deus. Os reis desobedeciam a Deus. Os sacerdotes desobedeciam a Deus. E não é diferente hoje. Nós preferimos a tradição do que a palavra de Deus. Aquilo que os nossos avós, os nossos pais falaram para nós, né? Porque eles aprenderam lá atrás, nós temos como a verdade. Aí a palavra de Deus diz, não, aquilo é mentira. Mas nós temamos em dizer que é a verdade. Nós temamos em continuar. E a coisa mais importante que existe na vida de um cristão é a obediência à palavra. Sem a obediência à palavra, nós não temos como dizer que somos seguidores de Cristo. Se nós não obedecermos à palavra, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não louvarmos a Deus, não tem como nós termos comunhão com Deus. Não existe outro meio de conhecermos a Deus, de ter intimidade com Deus, só através da palavra e da oração. Irmãos, eu estava conversando com o pastor e nós estávamos pensando, eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente vocês já ouviram ainda esse termo, gabinete pastoral. Gabinete pastoral. A função do pastor está descrita na palavra de Deus. A função do pastor é cuidar do seu rebanho. Nós somos tidos como um rebanho de Deus. Só que Deus coloca pessoas, homens, que têm que estar de acordo com a palavra dele para cuidar do rebanho dele. A igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Mas aqui na terra nós temos que ter um líder espiritual. E esse líder é o pastor. O nome pastor, o nome bispo, o nome presbítero, é tudo uma coisa só, o mesmo significado. Se você disser assim, bispo é pastor, pastor é
é o mesmo sinônimo, palavras diferentes para o mesmo sinônimo. Então, e uma das funções de um pastor, além de orar, além de trazer a palavra, de alimentar o rebanho, é aconselhar, é ouvir. E como vocês têm a cultura aqui do catolicismo, né? Vocês se confessam, quer dizer, se confessavam, né, antes, né? Quando a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas uma das funções do pastor é o aconselhamento. Ou seja, se o irmão está com um problema, se o irmão está precisando de um aconselhamento, de uma ajuda espiritual, ele pode e deve. Claro, tem pastor e tem pastor, né? Não é todos os homens que se dizem de Deus, que são de Deus. Mas o nosso pastor, eu posso garantir para vocês que o que vocês falarem para ele, morre com ele. Não, pode ter certeza, não vai sair daí. Então, a igreja, se você está com problema com seu filho, você pode procurar o pastor para se aconselhar. E você vai dizer assim, mas o pastor não é pai, mas ele já foi filho e ele foi criado por um pai. Então ele tem experiência para aconselhar uma mãe, um pai. Se você é um adolescente e está tendo problema, meninas, se você é um adolescente e está tendo problemas com alguma coisa, você está com algumas dúvidas, procura o pastor. Se você é um casal e está tendo problema com o casamento, entre você e sua esposa, procura o pastor. Se você está tendo problema com o vizinho, com a vizinha, com a pessoa da sua comunidade, não sabe como resolver, procura o pastor. E para isso nós estávamos pensando, durante o culto não dá, porque fica muito tarde. Termina o culto, né? Fica muito tarde. Então assim, aqueles que quiserem e precisarem de um aconselhamento pastoral, um detalhe, as mulheres que quiserem conversar com o pastor jamais vai poder conversar com você sozinho. Eu vou estar com ele, para que não haja nenhum falatório. Ou seja, os homens não, né? Os homens que quiserem conversar com o pastor, não precisa eu estar. Agora, as mulheres e as crianças e os adolescentes, eu vou ter que estar junto com o pastor. Mas tenha certeza de uma coisa, você falando com o pastor e eu ouvindo, dá no mesmo, porque não vai sair daqui. Então, assim, se vocês precisarem de um aconselhamento, eu sei que tem pessoas aqui que gostaria de conversar com o pastor em particular, mas quando o culto termina, aí está tarde, a gente não tem como o pastor não tem como dar atenção. Aí eu estava pensando, nós estávamos pensando no dia de quinta-feira. Por quê? Porque nós estamos fazendo estudo lá em Rosa, quinta tarde, de 4 às 6. Então, quando nós terminarmos lá, nós estaremos vindo para cá, se tiver alguém agendado. Por que agendado? Pelo seguinte, vamos dizer assim que a Josefa quer conversar com o pastor, a Josefa Gama. Aí ela vai falar com ele ou comigo, tanto faz, dizer, olha, pastor ou irmã Tânia, eu gostaria de conversar com o pastor hoje, com vocês hoje. Aí a gente vai reservar aquele dia para a Josefa. Então, assim, a gente não vai ter condições de atender mais de uma pessoa por dia. Por quê? Porque senão, geralmente, dependendo da situação, mas geralmente só dá para atender uma pessoa, porque senão se prolonga demais. A gente pode ser rápido, mas pode não ser, né? E quando a gente começa a falar da palavra de Deus, quando a gente começa o negócio se estende, né? E as coisas ficam tão boas e a gente vai orar
E é tão bom que a gente não quer nem parar de falar. Então, assim, a gente não vai vir para cá toda quinta. A gente só vem se alguém disser que precisa conversar com o pastor. Vocês entenderam? Então, assim, se vocês virem alguém entrando aqui para conversar com o pastor, então, irmãos, não pense que é para contar da vida dos outros, não. Ela vai falar da vida dela. Aquela pessoa vai estar conosco, conversando sobre a necessidade dela, não dos outros. Então, tenham isso em mente. Lá em Rosa, a gente tinha... Aqui a gente, graças a Deus, não tem esse problema, não. Mas lá em Rosa, a gente tinha muito esse problema. De que a gente via as coisas, Deus mostrava para a gente, e o povo achava que era alguém que vinha contar para a gente. Então, assim, tinha muito isso. O povo achava, Deus revelava, né, nos mostrava, mas o povo achava que era alguém de lá que vinha contar para a gente. Então, não tem nada, graças a Deus aqui não tem essa, pelo menos que eu saiba, né? E se tiver, eu não quero nem saber. Porque penso que uma coisa que eu não gosto é de fofoca. Essa coisa que eu não gosto é dessas coisinhas de conversinha, né? E que a igreja de Cristo não pode ter essas coisas. Mas vocês gostaram dessa ideia? Então, assim, irmãos, e não fique com vergonha não, porque isso é algo normal. A palavra de Deus diz que nós precisamos uns dos outros, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos orar uns pelos outros. E tem coisa que um pastor vai poder lhe orientar bem melhor do que você conversar com outra pessoa que não tenha uma vida espiritual respaldada na palavra de Deus, né? Então, assim, é bem melhor você chegar para o pastor, conversar, olha, pastor, está passando isso, isso e aqui. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer dentro da palavra de Deus? O que o Senhor me orienta? Como o Senhor me orienta? E ele tem essas condições para orientar e para orar também. Outra coisa, irmãos, hoje eu não trouxe não porque eu acabei esquecendo, mas no próximo culto de sexta eu vou trazer uns papeizinhos assim, que vocês colocam, se vocês quiserem, o seu pedido de oração. Eu já fiz em casa, todos os dias eu oro. Mas assim, pelos que eu sei, né? Por exemplo, eu coloquei a Valdirene, né? Saúde. Aí coloquei o Rian, né? Saúde. Então, assim, eu saí colocando. José, eu coloquei saúde e família. Vanessa, eu coloquei família. Então, cada um. Mas tem... se você também não quiser identificar-se quem é, você pode colocar assim, ore por tal problema. Não precisa nem se identificar se não quiser. Mas se você tiver um problema particular, pode pedir oração que a gente anota e ora todos os dias por aquele pedido de oração. Eu não trouxe hoje, mas da próxima vez eu vou trazer para deixar aqui. E vocês... se quiserem, né? Se não quiserem ou não souberem escrever, vocês falam para mim no final do culto que eu escrevo e levo para casa, porque é muita coisa e a gente acaba esquecendo, né? E tentando com o papel ali, eu vou lembrar daquele pedido de oração. Só que nós iniciamos a semana passada um período de oração. Hoje é um culto a gente chama culto da palavra, né? Culto de doutrina. Então nós vamos hoje orar, dobrar os joelhos e vamos orar como sexta-feira. Quem não puder dobrar o joelho, não tem problema, fiquem sentados. Eu só peço uma coisa: que não conversem um com os outros. Se você terminou a sua oração e quer sentar, sente-se, mas fique calado. Está ouvindo, meninas e meninos?
Então, assim, a gente vai dobrar o joelho, vamos passar 10 minutos orando, 10 minutos de oração. E você vai orar da forma que você quiser, por quem você quiser. Você é uma conversa de você com Deus. Sempre lembrando uma coisa, a gente sempre fecha a oração em nome de Jesus, né? Então agora nós vamos dobrar os joelhos e orar 10 minutos. É pouquinho tempo. E quando eu começar a louvar, vocês podem levantar. Senhor, estamos na tua casa, meu Deus, buscando a tua presença, para que possamos ficar, Senhor, mais de acordo com a tua vontade. Senhor, estamos, Senhor, reconhecendo diante da tua presença e diante da tua grandeza todas as nossas limitações, Senhor. Pai, eu tenho precisado tanto da tua ajuda. Te louvo porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus amigo, um Deus perdoador, um Deus que ainda antes que eu pense, o Senhor já sabe o que eu vou pensar, e ainda antes que sair uma palavra da minha boca, o Senhor já conhece. Pai, obrigado pelo Senhor ser nosso amigo. Obrigado pelo Senhor enxugar as nossas lágrimas. Obrigado pelo Senhor morar dentro de nós. Pai, mesmo mediante as nossas limitações tão sérias, o Senhor nos vê, nos escuta, nos ajuda, nos entende, estende o teu braço forte para socorrer. Pai, ajuda, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Pai, abençoa a vida de cada criança e adolescente que está aqui hoje à noite, Senhor. Eu não sei o nome de todos, mas o Senhor sabe. Pai, cada adulto, o irmão, a irmã, Senhor, que está falando com o coração agora, e o Senhor está ouvindo. Pai, atende a petição, Senhor. São problemas, situações que para nós são tão grandes, são tão intensos, são tão pesados, mas para o Senhor não é nada. Pai, obrigado, Senhor, por nós podermos contar com o Senhor todos os dias. O salmista disse que em paz se deitava e pela manhã se levantava, porque o Senhor o sustentou. Pai, nós só estamos aqui esta noite porque o Senhor nos sustenta. Pai, nós só continuamos confiando em Ti porque o Senhor segura com a sua mão as nossas mãos e não deixa que nós tropeçamos. Nós só estamos aqui porque nós vivemos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Pai, nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos colocado debaixo das suas asas e nos mantém seguros.
Pai, ensina-nos a esperar com paciência. Ensina-nos a, Senhor, temer a Ti como temeu os grandes homens da Bíblia. Ensina-nos a ser um crente estilo Barnabé, estilo Paulo, estilo Silas, dispostos a dar a vida por Ti, Senhor. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas contínuas e diárias, e eu quero te agradecer por elas, Senhor, porque é nas lutas que o Senhor nos fortalece. Pai, eu quero te agradecer porque com pouco ou com muito o Senhor tem mantido na mesa o alimento de cada um de nós, Senhor. Pai, eu te agradeço pelas lutas e pelas vitórias, por aquelas que já chegaram e que aquelas que ainda vão chegar. Eu te agradeço, Senhor, porque o fogo que eu tenho agora, eu consigo respirar, é o Senhor que permite. Eu te agradeço porque o tronco está sustentando e é por isso que eu consigo erguer o pescoço com tranquilidade. Eu te agradeço porque funcionam os neurônios no cérebro, a membrana plasmática. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho uma perna, poderia não ter nenhuma. Eu te agradeço porque o Senhor me deu o privilégio de estar aqui esta noite. Eu te agradeço, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá em nós nos reunirmos em família. Pai, eu te agradeço porque o Senhor vai tocar no coração de pessoas que sentirão desejo para descer as águas batismais. Pai, eu te agradeço porque aqui vai acontecer o culto de Santa Ceia. Eu te agradeço porque nós, com a tua força, com a tua disposição, com o teu vigor, nós iremos construir aqui, Senhor, um templo maior, mais extenso, para a glória e louvor unicamente do teu nome. Pai, que não apareça aqui o nome de pessoas, de homens, de mulheres, mas que apareça aqui o teu lindo, maravilhoso, tremendo, perfeito nome. Pai, como cristãos que somos, que nós possamos ser, Senhor, cada vez mais parecidos com Ti, cada vez mais idênticos a Ti. E todas as vezes que as tentações bateram na minha porta, eu possa perguntar a mim mesmo: se Jesus estivesse no meu lugar, o que faria? E sabendo o que Jesus faria, eu fazer o mesmo, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Pai, nós repreendemos as tentações, nós repreendemos os desejos da carne, nós repreendemos tudo aquilo que possa afastar alguém que está aqui da Tua presença, Senhor. Abençoa o grupo Vivendo o Chamado, Senhor. Abençoa o culto de quinta-feira, dia 12, lá na Assembleia de Deus, Fonte do que Clama, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo que fizermos, pensarmos, programarmos, que tudo seja para a glória do Teu nome, como diz 1 Coríntios, Senhor. Que tudo seja para a glória de Jesus, para a adoração do Senhor. Disse Paulo que comais o que bebais, seja tudo feito para a honra e a glória do Senhor. Pai, me faça uma pessoa melhor, me faça um crente melhor, mais paciente, mais moldável, mais poldado. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, seu Francisco, sua família, irmão Renilson, sua família, irmão Cícero, sua família, Josefa Campos, sua família, Josefa Pedro, Josefa Maria, família da Pierre. Pai, minha mãe 3, Pai, Alcione,
Pai, em nome de Jesus, aqueles, Senhor, que já estiveram aqui e não estão mais, traz de volta, Senhor. Abençoa a Vanessa, a sua família, a sua mãe. Pai, atrai 7 casas para este lugar, para que juntos possamos cultuar a Ti, em honra, glória e louvor ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha vem sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu doce nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter minha vida ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, Josefa. Muito bem. Irmão Enilson traz uma rápida palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com paz do Senhor.
Graças a Deus, né, irmão? É maravilhoso a gente estar na presença de Deus, né? Glória ao nome de Jesus. Então, irmão, o irmão falou aqui uma palavra muito boa. Glória ao nome de Jesus. Falou também sobre aconselhamento, né? Sobre nosso pastor nos aconselhar. Isso é muito bom, né? Glória ao nome de Jesus. Muitas vezes já aconteceu comigo mesmo esses momentos de desejar ter alguém para a gente conversar, alguém que a gente confia. Temos nosso Deus, claro, que a gente conversamos, né, diretamente com Ele, mas também precisamos de alguém que nos auxilie, que nos ajude, né, que esteja pronto a nos ajudar, né? Tenho certeza que o nosso pastor, ele tem com certeza isso aí. E pela Bíblia nós vemos, irmão, que é coisa que acontecia, né? Glória ao nome de Jesus. Aconteceu com Moisés, né? Moisés teve que aconselhar o povo e colocar homens capazes para fazer isso. Glória ao nome de Jesus. Com Davi, né? Nós vemos que aconteceu não só uma vez, Aitofel e aquele outro, Usai, né? Eles aconselhavam o rei Davi. E numa dessas feitas, quando Davi ia fugindo do seu filho, do seu próprio filho que queria tomar o reino, né? Davi deixou, se eu não me engano, foi Usai, né? Para aconselhar o seu filho Absalão para não ir nos conselhos de Aitofel. E a Bíblia diz que eles alcançaram êxito, né? Glória ao nome de Jesus. E Davi conseguiu chegar com segurança, e conseguiu, juntamente com o seu exército, conseguir derrotar o exército de Absalão, por causa dos aconselhamentos de um homem de Deus, de um homem que Davi tinha deixado para fazer aquele serviço. Então, meus queridos irmãos, no momento que a gente estamos precisando, que você está precisando de uma palavra, de um aconselhamento, né? Louvado seja o nome do Senhor, que você tem uma pessoa de confiança que vai lhe ouvir, lhe aconselhar e orar por você. Deus, Ele faz. Então é maravilhoso isso. Nós temos um exemplo na Bíblia do rei Salomão. Salomão chegou duas mulheres, né, que dormiam as duas juntas numa casa, e cada uma tinha um filho nascido, não sei, ao mesmo tempo, e chegando para tomar conselhos ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegou lá diante do rei, uma dizia: esse aqui é meu filho, porque uma tinha dormido com o filho de lado, tinha matado o filho, dormindo, pulou por cima do filho e matou. E aí as duas brigavam pelo mesmo filho que estava vivo. E uma dizia: esse filho é meu, a outra dizia: não, é meu. Uma era a mãe verdadeira. E chegou um momento que o rei olhou assim, Salomão observou e disse: me traz aí dois soldados. Pega uma perna do menino, outra na outra, separa no meio, dá uma parte para uma mãe e dá uma parte para a outra, e aí vai ficar todas as duas satisfeitas. Aí a mãe verdadeira fez o quê? A mãe verdadeira disse: não, pega o filho, dá para ela, que eu fico satisfeita. E aí o rei pôde ver que a mãe verdadeira foi aquela que não queria que matasse o seu filho. Então perceba o quanto é bom um homem de Deus com sabedoria para nos aconselhar, né? Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar o nosso pastor, né? Na oração aqui o pastor falou, né, que Deus vai nos dar um tempo maior para a gente adorar, servir a Ele, né? Então nós confiamos, estamos orando em prol disso. Glória ao nome de Jesus. Eu vou só ler um versículo aqui, João capítulo 8, versículo 12, meu Deus. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seguimos a Jesus, nós andemos na luz, né? Se alguém não anda na luz, ele anda em trevas, é fácil dele tropeçar,
É fácil dele ter medo, é fácil dele não querer pisar firme no chão porque está escuro, mas aquele que anda na luz, aquele que tem Cristo, pisa seguro, anda seguro, porque Cristo está conosco. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Irmãos, pode ter alguém que não goste de orar, né? Assim, mas se você não puder dobrar o joelho ou não quiser, tranquilo, viu? Não é por força nem por violência, mas tenha certeza de uma coisa: Deus ouve as nossas orações. E quando a igreja ora em prol de uma coisa, tenha certeza que se torna muito mais forte, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito. Imagine de vários juntos orando, né? Então, assim, a igreja nasceu orando. Glória a Deus. Amém. Quando o Espírito Santo desceu, os discípulos estavam em uma casa orando. Quando o Espírito Santo desceu e os batizou, e foi um poder tão grande que toda a cidade ouviu o barulho e foi para lá. Então, assim, tudo acontece aqui através da oração. E não é porque Deus não tem poder, não. Ele é o Todo-Poderoso, só que Ele escolhe fazer as coisas da maneira como Ele quer. Ele pode fazer sem a gente orar? Pode. Mas Ele escolheu fazer através das nossas orações. Ele escolheu fazer a obra dele aqui na terra através desses vasos de barro imperfeito, mas que Deus usa quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. E é através da oração que nós trazemos o sobrenatural para a nossa vida. E é através da oração que nós conhecemos e temos intimidade com Deus. Amém? Amém. Vamos ouvir o pastor louvar mais uma vez. Ô pastor, canta o oficial da igreja. Sabe qual é, né? O oficial da igreja. Canta aquele louvor oficial da igreja. O pessoal está enjoado, não? Tá, eu tenho certeza que não. Enquanto tiramos dízimos e oferta. Amém. Vocês estão enjoados, não? Jesus está aqui, sou um dos teus e fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde que entrei por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu perdão. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Não vai embora, fica comigo. Se quiser só ser uma tenda, só para ti. Você não pode morar dentro do teu coração. Por quê? Pois tu és meu bem querer, és meu grande amor.
Jesus, estou aqui, sou um dos 10 e fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Eu fiquei por ele, eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo bom, me trouxe alegria e me deu amor. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora. Cante, cante, cante. Faço uma tenda só para ti. Olha isso, você não pode morar dentro do meu coração. Por quê? Pois tu és meu bem-querer, és meu grande amor. Eu largo tudo pra te servir, Senhor. Não vai embora, cante. Se quiseres, Senhor, se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não podes morar aonde? Por quê? Pois tu és meu bem-querer, és meu grande amor. Eu largo tudo pra te servir, ao meu Senhor. Não vá embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não podes morar dentro do meu coração. Mas tu és meu bem-querer, és meu grande amor. Eu largo tudo pra te servir, ao meu Senhor. Oh, não, não, mas não vai embora. Oh, Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não existe coisa melhor, não existe coisa mais gloriosa do que a presença do Senhor, do que a gente sentir a presença do Senhor. Só sabe quem sente. Dá vontade da gente pular, dá vontade da gente gritar, dá vontade da gente bater palmas, dá vontade da gente correr. Glória a Deus. E se você sente, não fique com vergonha. Você tem toda a liberdade. Quando a gente chega na casa, pelo menos na casa da minha mãe, é dessa maneira. Eu tenho toda a liberdade de ir lá, abrir a geladeira, ver o que é que tem, abro as panelas, vejo o que é que tem. Então, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai. Nós temos toda a liberdade de adorá-lo, glorificá-lo com palmas, com louvor, com glória a Deus, com grito, da maneira que você quiser se expressar. A palavra de Deus tem vários, eu coloquei ali vários versículos Glória a Deus. que mostram as pessoas adorando ao Senhor, com palmas, com pandeiros, com danças, tudo isso louvando ao Senhor, ou seja, toda a expressão do nosso corpo em louvor e adoração ao nosso Deus. Então assim, tem gente que não gosta de bater palmas, tudo bem, não precisa você bater, mas não fale daquele que gosta de bater palmas, porque na Bíblia tem: adorai ao Senhor com palmas. Na Bíblia tem: cantai ao Senhor e tocai com todos os instrumentos musicais. Então tudo que tenha fôlego, adore ao Senhor. Então se eu sentir vontade de gritar glória a Deus, aleluia, eu vou gritar. Se eu sentir vontade
vontade de bater palmas, eu vou bater. Se eu sentir vontade de pular, eu vou pular. Glória a Jesus. Se vocês quiserem falar, problema de vocês. Se quiserem ignorar, problema de vocês. Mas se eu sentir a presença do meu Senhor, eu não vou me prender, porque fulano ou ciclano vai ignorar. Então, Deus está procurando aquele que o adore em espírito e em verdade. E nós adoramos quando nós fechamos os olhos e deixamos o Espírito Santo tomar a primazia. É uma coisa tão gostosa que nós sentimos, que não tem palavras que possa explicar. Mas vamos ouvir a irmã Ana Beatriz, né? Falar aqui alguma coisa de Deus. Vem cá, Bia. Glória a Deus. Amém. Jesus é lindo. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor é a minha luz e a minha salvação, né? Quem eu vou temer? Ah, mas ninguém, né? Crianças, vamos? Ó, vem pra cá para o pastor orar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vem pra cá para o pastor orar. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estar na tua casa com todos os irmãos, Senhor. Dá a esses irmãos uma bênção especial esta semana ainda, Pai. Pai, abençoe as crianças que vão ouvir a tua palavra. Senhor, capricha, que a mente deles possa estar fértil para entender a tua palavra, descer o coração, fazer o efeito que só a tua palavra faz, e eles entendam da necessidade de depender e viver para ti, Pai. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se você puder me acompanhar, eu não sei se a minha tradução é muito diferente da dos irmãos. É, né? Convidar os irmãos para ler o texto que está contido na carta de Paulo aos irmãos em Colossenses. Carta de Paulo aos irmãos em Colossenses, capítulo número 3. Colossenses, capítulo número 3, versículo do 12 ao 16. Colossenses, capítulo número 3, versículo do 12 ao 16. Glória a Deus. Josefa Pedro está por ali. Um abraço para mim, viu, José? Um abraço também. Glória a Jesus. Vamos ler. Colossenses 3, do 12 ao 16. Amém. Visto que Deus escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem vos ofende. Lembrem-se de que o Senhor perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor uns para com os outros, e todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz do Senhor Jesus governe seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. E a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza,
preencha a vida de vocês e ensine e aconselhem uns aos outros com a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cantos espirituais com o coração agradecido. Pai, te louvamos pela tua palavra, que nesses poucos minutos que vamos usar, Senhor, que o Senhor possa fazer a tua palavra ser entendida nas mentes e nos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja em Colossenses, os irmãos colossenses ficavam na Ásia, mais precisamente, irmãos, isso era na região da Frígia. E os irmãos colossenses estavam passando, Josefa Gama, em um período de confusão, eu vou chamar de confusão espiritual. Eles estavam dando ouvidos a outras pessoas que não eram as pessoas que Deus levantou para cuidar deles. Eles estavam passando por um momento de turbulência, onde eles estavam querendo fraquejar na fé. Os irmãos, seu Francisco de Colossenses, os irmãos colossenses, estavam meio que desesperançados, estavam meio desorganizados espiritualmente. Os irmãos em Colossenses estavam cheios de brechas, onde Satanás estava trabalhando para que a igreja situada na Frígia, na Ásia, se desmontasse, acabasse. Mas Paulo, pela sabedoria do Espírito Santo, minha mãe Deus, escreveu essa carta. E você vê claramente as mulheres, ou por acaso algum dos irmãos que gostam de fazer bolo, você sabe que todo bolo tem uma receita. Todo bolo tem uma receita. Paulo dá uma receita aqui para os irmãos voltarem a ser crentes firmes, decentes, honestos e, por que não dizer, espirituais diante de Deus. Qual a primeira característica que Paulo vê da necessidade dos irmãos? Ele vem fazendo uma narrativa interessante no versículo 12, ele diz: visto que Deus escolheu vocês para serem santos. Não é preciso ser muito inteligente, como Cícero, para entender que se Paulo estava dizendo que havia uma necessidade daquele povo ser santo, é porque certamente eles não estavam sendo santos. Então Paulo diz: olha, vocês foram escolhidos, ou no original, separados para serem santos. E os irmãos estavam com grande dificuldade para buscar a santidade. Então perceba, ele diz: visto que vocês foram separados para ser santos, revistam-se. A palavra revestir vem do contexto vestir-se outra vez, ou vestir-se novamente. Então, revistam-se. Paulo estava dizendo: vistam aquilo que vocês estavam vestidos e vocês tiraram, voltem a vestir. Foi isso que Paulo dizendo. Aí Paulo disse: coloquem, que roupa, Paulo, a gente vai botar? Ele disse: eu vou ensinar vocês as roupas que vocês precisam vestir. Vocês se revistam-se de compaixão. A palavra compaixão é eu ter a soma da misericórdia com a paixão por ajudar alguém, mesmo que aquele alguém tenha me ofendido. A palavra compaixão, ela tem raiz na prática do ato da misericórdia. Aí Paulo diz: se vistam, que roupa? Vistam a roupa da compaixão. Se Paulo manda revestir dessas roupas, é porque os irmãos de Colossenses estavam despidos dessas roupas. Os irmãos precisam entender que se nós vacilarmos na vida espiritual, uma das características que o diabo tem é de nos despir. Como assim, pastor? Você vai ver na 4ª carta de Paulo, onde 2 rapazes foram expulsar uns demônios, e o demônio estava lá sobre o endemoniado, e os rapazes chegaram: em nome de Jesus que Paulo prega, nós expulsamos esses demônios.
Aí o demônio disse pela boca do jovem: eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo. Mas vocês, quem são? E automaticamente os demônios atacaram aqueles dois rapazes e os despiram. Entende? Configurando no mundo espiritual. Se nós não tivermos uma vida espiritual de forma ordeira, com muita convicção, eu digo que Satanás vai trabalhar para nos despir. E quando nós tiramos a roupa da compaixão, nós ficamos pessoas insensíveis. Somos aquele tipo de crente que diz assim: não, eu me importo comigo. E os outros, mas o irmão ali está passando uma dificuldade, estou nem aí, estando bem, está tudo certo. Crente que age assim é uma característica que ele está sem compaixão. Eu vou acelerar porque senão o tempo não vai dar. Ele diz: revistam-se, revistam-se de compaixão e bondade. Pastor, quer ser um crente bom? É aquele que pensa sempre primeiro no outro. Qual o homem na Bíblia que nós podemos identificar que pensava primeiro no próximo? Se você for ler o livro de Atos, capítulo 4, você vai ver que Barnabé, ele era um crente, um cristão, que ele pensava primeiro no próximo. Como é pensar primeiro no próximo, Josefa Pedro? É quando eu recebo um presente de Deus, uma bênção, através de alguém, ou de alguma forma eu recebo algum benefício. Eu não penso primeiro em mim. Eu penso: meu Deus, será que o irmão Cícero não está precisando disso aqui que eu ganhei? Será que a gente não pode dividir? Será que eu não posso, como eu fui abençoado, pegar uma fatia dessa bênção e abençoar o irmão Renilson? Esse tipo de atitudes são características daqueles crentes que são revestidos de forma especial de bondade. Aí Paulo disse, eu não vou me prender, tem muitos adjetivos aqui para eu expor, mas não vou fazer isso. Aí Paulo disse: vistam-se da compaixão, da bondade e da humildade. O que é humildade? Humildade é a capacidade que eu tenho de aprender com alguém que sabe menos do que eu. Por exemplo, é natural, apesar de nós não trazermos isso, que não é importante, à tona, as pessoas têm uma compreensão que é uma obrigação do pastor saber um pouquinho mais da Bíblia. É uma compreensão natural das pessoas. Então, você mostra a humildade quando naquilo que você pode ser melhor do que alguém, você prefere sentar para ouvir outra pessoa que possivelmente saiba menos do que você. Se a gente fizer aqui uma palestra sobre agricultura e vocês, por acaso, quiserem me ouvir sobre o tema, vocês estão demonstrando uma humildade suprema, porque vocês entendem 1000 vezes mais de agricultura do que eu. Se eu quiser dar uma palestra sobre agricultura aqui, eu vou ter que pesquisar, estudar, me afincar no tema, para poder passar alguma coisa que, por acaso, eu imagino que para vocês seja uma novidade. Mas o ideal é eu sentar para ouvir vocês, porque em agricultura vocês sabem bem mais que eu. Mas quando vocês aceitam que eu fale sobre agricultura, para vocês que trabalham nisso, vocês estão demonstrando um ato de humildade. Ouvir quem sabe menos, enquanto vocês que sabem mais estão escutando. Ato de humildade. E eu tento lutar para buscar revestir-me de pelo menos uma dessas vestes que Paulo ensina. Não tem coisa melhor do que o crente ser humilde. Não existe essa coisa, eu sei, eu faço, eu arrebento, eu sou tampa. Não existe. Tanto é assim que quando chega alguém aqui que toca teclado, eu sumo logo daqui e fico por ali. Porque eu prefiro
que alguém faça aquilo que eu estou repetidamente fazendo. É bom você ver outra pessoa fazendo. Vocês cansam de me ouvir eu dizer que eu quero me aposentar de teclado. Por quê? Eu preciso ver outras pessoas aqui. A minha esposa disse que eu fiquei chateado porque ela colocou o culto. Ela comentou comigo para colocar o culto na quinta-feira, lá em Rosa Luxemburgo. Eu disse, eu fiquei chateado. Ela disse, foi, você botou uma cara de chateado. O que foi? Eu não tenho cara de chateado porque você falou do culto em Rosa Luxemburgo e eu aceitei, eu assinei embaixo. Foi. Foi não, filha, foi. Aí eu fui pensar, né? Colocar nos meus botões. Por que eu coloquei cara de chateado? Aí eu cheguei na conclusão, eita, realmente foi mesmo, coloquei cara de chateado. Porque eu pensei que quem ia dar as palestras na quinta-feira lá em Rosa Luxemburgo era eu. Mas como ela se prontificou a dar as palestras lá em Rosa Luxemburgo na quinta-feira, eu já fiquei tranquilo. Fique na certeza que eu não gosto de fazer tudo sozinho. Porque nós somos um corpo. E o braço direito jamais vai conseguir coçar ele mesmo. O braço direito só vai conseguir ser coçado pelo braço esquerdo. Ou seja, não posso fazer tudo sozinho. Nós precisamos fazer e aprender juntos. Não tem aqui ninguém melhor do que o outro. Nós crescemos juntos. Isso é ato de humildade. Ei, perceba bem. Paulo diz, de forma interessante, revistam-se de mansidão. Essa é uma martelada na minha cabeça. É uma luta contínua. É uma veste que eu vivo permitindo me despir direto. Mansidão. Pense na luta que é para você ser manso. O que é ser manso? É alguém nunca conseguir lhe tirar do sério. Quando eu estiver no nível que alguém pode perturbar um dia inteiro, eu manter o mesmo nível de temperamento, aí eu vou dizer que eu consegui subir um degrau no tema mansidão. Porque é natural que o crente que busca a santidade, há a santidade progressiva e há uma santidade que os teólogos chamam de vertical e horizontal. A santidade tanto é assim quanto é assim. Eu jamais posso ser um santo com Deus. Eu jamais posso buscar humildade em Deus, compaixão em Deus, bondade em Deus, se eu não souber tratar bem meu irmão, não souber ser compassivo com meu irmão. Entenda, não é complacente, é compassivo. São palavras com adjetivos totalmente diferentes. Complacente é aquele que é passivo com o erro. Complacente é aquele que tem uma certa paciência com quem erra. Uma coisa é eu concordar com o erro. Outra coisa é eu estender a mão para quem errou e caiu se levantar. É essa a diferença. Então Paulo diz, lembrem-se, vocês precisam ter paciência. Percebam que a mansidão, ela vem colada com a paciência. Porque é impossível alguém ser paciente e não ser manso. É impossível alguém ser manso e não ser paciente. Ô pastor, eu sou um camarada paciente, mas sou bravo. Não colo. Não colo. Perceba bem, Paulo dá a vestimenta, paciência, mansidão, humildade, bondade, compaixão. Ele diz, revista. Por que, Paulo? Porque vocês são santos, são separados. Na linguagem do nordestino, são diferentes. O crente não é igual. Como é que eu entendo que eu sou diferente? Pastor, eu não sei, mas eu não me sinto bem mais naquela rodinha que eu ficava vendo todo mundo beber. Eu não me sinto bem mais. É alguma coisa incomoda e eu não quero ficar ali no meio. O que é isso? É o crente que está buscando santidade. E o Espírito testifica com o seu Espírito. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Incomoda você quando você está em um lugar que o Espírito de Deus identifica como impróprio.
Perceba bem. Está difícil de entender? Acho que não, né? Não. Então perceba bem. A paciência é companheira da mansidão. Aí ele diz: sejam compreensivos uns com os outros. A arte de compreender. Como assim arte? Porque tem muitas pessoas que gostam de ser compreendidas, mas não conseguem compreender. Eu conheço um irmão que antigamente a Igreja Assembleia de Deus era bem radical mesmo. Então, o irmão contou uma história. Eu conheço o irmão que contou a história, não conheço com quem aconteceu. Ele disse que ele contou uma história que tinha um irmão que veio à cidade pequena, veio um parque para a cidade. Aqueles parques de roda gigante, aquelas coisas. Aí, naquele tempo, os irmãos eram bem radical mesmo. Aí o pastor pediu para os irmãos não irem no parque, andar de roda gigante, aquelas coisas lá. E o irmão, mas toda vez que ele ia para a igreja, ele passava pelo parque, era caminho, ele olhava para a roda gigante. Aí teve uma vez que ele viu um irmão da igreja na roda gigante. Chegou o pastor e disse: pastor, o senhor não disse que não era para ninguém ir para o parque? O irmão Antônio foi lá. Pastor, tem que suspender das funções, porque o senhor disse que não era para ser assim, e ele fez, e papapá, tem que suspender. Pastor, irmão, vamos chamar o irmão para conversar. Talvez ele não lembrou daquilo que foi pedido e foi lá para o parque. Não, pastor, o senhor não pode ser passivo com isso, não. Tem que suspender, vamos tomar uma atitude. E fez aquele auê todinho. Não, rapaz, não vamos tomar uma atitude, não. Vamos conversar com o irmão. Não, pastor, o senhor disse que não era para ir, ele foi. Depois de o irmão tanto insistir, o pastor disse: tá bom. Conversou com o irmão que foi para a roda gigante e disse: olha, fique mais quieto no canto. Fique um mês sem pegar no microfone para cantar. Por quê, pastor? Porque o irmão me disse que o senhor estava no barco. Não foi que foi. O que foi? Porque o senhor foi? Não, me deu vontade e eu fui. Tá bom, o senhor não fica chateado não, né? Fico não, pastor. O senhor pediu para não ir, eu acabei indo. Eu entendo, tá bom. Só que o irmão que foi falar com o pastor, falando do outro que estava na roda gigante, tinha o desejo do coração de andar de roda gigante. Aí, no último sábado, que o parque estava se organizando para ir embora, o parque ia embora na segunda. No último sábado, o irmão que foi falar para o pastor, que o outro estava no parque, disse: rapaz, eu vou fazer um negócio. Chamou o dono do parque e disse: olha, eu vou alugar a sua roda gigante só para eu usar. Agora tem que ser 3 horas da manhã, quando não tem ninguém na rua. Ele disse: como assim? Eu não entendi. Não, porque o meu sonho é andar de roda gigante. Só que eu não quero que ninguém saiba. Aí eu vou pagar. Quantas cadeiras tem a roda gigante? Tem 8. Pronto, eu vou pagar as 8 cadeiras. Eu quero dar 5 rodadas na roda gigante. Agora tem que ser 3 horas da manhã para ninguém ver. Aí o homem disse: tá certo, se o senhor vai pagar, a gente liga só para o senhor dar 5 rodadas. Se é o seu desejo, agora ninguém tem que saber. Tá bom. Quando foi de sábado, 3 horas da manhã, o irmão chegou lá, pagou. Deu a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Na quarta rodada, ele estava preso lá em cima da cadeira. A cadeira estava lá em cima. Quando a cadeira estava no meio do processo, lá em cima faltou energia. Faltou energia. E agora, o irmão disse: e agora, o que a gente faz? Tem que esperar chegar energia, rapaz. Senão, mas eu não posso ficar aqui. Mas eu não tenho o que fazer. A cidade é pequena, não tem corpo de bombeiro para lhe tirar daí. Tem que esperar chegar energia. E o irmão coçava a cabeça, se mexia na cadeira, orava para Deus mandar chegar energia, para ninguém ver ele ali. Quando deu 8 horas da manhã, os irmãos passaram para a escola bíblica. O irmão Renilson, acho que é testemunha, que em algumas igrejas, ainda hoje, a escola bíblica é no domingo de manhã. A escola bíblica, os irmãos passavam domingo de manhã para ir para o culto. Quando olharam, viram o irmão que foi entregar o outro,
lá em cima. Se meu amado, o senhor não vai para a escola bíblica. Ele não conseguia nem falar. 8h30 da manhã chegou a energia, o irmão desce da roda gigante com a cara mais lisa. Quando chega a noite na igreja, ele diz: pastor, eu vim pedir perdão porque eu desobedeci o que o senhor pediu. E era um desejo meu andar de roda gigante. Eu paguei 8 cadeiras para eu ir 5 rodadas. E na quarta faltou energia. E constrangido, agora eu vim lhe pedir perdão. Agora tem uma coisa: não me dê a suspensão que o senhor deu no outro, não. Aí o pastor disse: de jeito nenhum, meu irmão. Como o senhor tanto pediu para eu tomar uma posição com relação ao outro irmão, o senhor vai ser a mesma coisa. O senhor vai ficar um mês sem pegar no microfone. Mas pastor, vai pegar mal para mim, vai ficar feio. Mas eu estou usando a mesma ferramenta que o senhor pediu para usar com o outro irmãozinho, que foi andar na roda gigante. Então, às vezes nós não somos pessoas capazes de sermos compreensivos. Nós queremos ser compreendidos. O irmão quis ser compreendido na hora que ele foi pego em cima da roda gigante, mas não compreendeu quando o outro estava na roda gigante. Então, a compreensão é uma característica de quem é santo. Mas, meus amados, o importante que você precisa entender, além de tudo isso, Paulo diz: sejam compreensivos com os outros e perdoem. É impossível você conseguir entrar no céu se você não saber perdoar. É impossível você conseguir ser cristão se você não perdoar. Mas pastor, se eu contar a minha história com relação àquela pessoa que eu não perdoo, se Jesus tomasse a decisão de não nos perdoar, nós estávamos perdidos. Enquanto eu tenho fôlego, eu tenho chance de ser perdoado por Jesus. Glória a Deus. Amém. E como Jesus perdoou, pregado lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso perdoar. O cristão que é santo, que está buscando a santidade progressivamente, ele precisa aprender a perdoar. Entenda, se você consegue compreender e perdoar, Paulo diz: lembre-se que o Senhor perdoou a vocês também. Ensine de tudo e revistam-se de amor. Sabe o que Paulo quer dizer aqui na carta aos Colossenses? Vistam-se com essas roupas: compaixão, compreensão, sejam bondosos, humildes. Vistam-se com essas roupas, mas acima delas coloque o amor. Sabe o que eu entendo aqui? O amor é o lubrificante, é a graxa para fazer a engrenagem girar. Quem ama perdoa, quem ama compreende, quem ama é humilde, quem ama é compreensivo, é compassivo, é contemplativo. Quem ama consegue ter todas essas ferramentas, essas vestes que Paulo pede para os irmãos de Colossenses. Aí Paulo diz: aconselhem-se. Eu canso de falar aqui que nós somos família, José Fabiano. A gente é família. A gente é família. Amém. Então Paulo diz: aconselhe-se. Sabe o que é isso? Que nós temos a capacidade de desabafar, colocar para fora. Minha esposa não sabia o que eu ia ler, mas deu aquela palavra. Perceba, quem recebe conselhos erra menos. Quem recebe conselhos tropeça menos. Quem recebe conselhos e os coloca em prática. Primeiro conselho, onde é que tem? Observar conforme a palavra de Deus. Aqui tem os melhores conselhos para aqueles que buscam a santidade. O crente que busca a santidade, ele nunca está contente com a situação que ele está. Pelo menos comigo é assim. Eu nunca acho que eu estou no nível importante na busca pela santidade. Eu sempre acho-me ultra, super carente de bondade, de amor, de mansidão, de paciência.
de compreensão. Eu sempre me acho que eu estou carente dessas capacidades que o Espírito Santo está disposto a nos vestir ou revestir esta noite. Perceba muito bem. Paulo continua aconselhando que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua... versículo 15. Portanto, a paz de Cristo governe o seu coração como um membro do mesmo corpo. Ei, eu entendo e aprendo com Paulo que crente que busca a santidade é governado pela paz. Como é, José Fabrício, ser governado pela paz? Nada tira a tranquilidade do coração dele. Nada deixa-o apavorado. Nada faz ele perder as extremidades, perder o freio. Nada faz ele perder o equilíbrio. Ele está sempre tranquilo, está sempre em paz. Eu ouvi uma frase de uma pessoa muito importante essa semana. Ele disse: eu aprendi duas coisas que eu vou levar para a vida. Se falarem de mim e for verdade, com certeza é algo que não vai manchar o meu caráter. Se falarem de mim e for mentira, eu não vou me preocupar, porque eu estou em paz com a minha consciência. Então, em todos os momentos na minha vida, eu estou em paz, porque eu pratico algo que não danifica o meu caráter. E se falarem algo que eu não fiz, eu continuo em paz, porque a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Então, nada faz quem é governado pela paz perder as estribeiras. Rapaz, eu não dormi porque eu fiquei sabendo que alguém disse que eu fiz isso. O crente que é governado pela paz descansa tranquilamente. Por quê? Porque a paz está enraizada nele de uma forma que nada arranca essa veste chamada paz. Mas quais as vestes? Já estou terminando. Ele diz: portanto, permitam que a paz de Cristo, entenda, não é uma paz pessoal, é uma paz que vem de Cristo. Ela não nasce em outro lugar. Ela não nasce na condição financeira, ela não nasce no bem-estar conjugal, ela não nasce no bem-estar da saúde, ela não nasce do bem-estar financeiro, ela não nasce em outra raiz, ela nasce de Cristo. Por isso que Paulo diz: a paz de Cristo. Portanto, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Crente que é crente, dificilmente você vai ouvir: rapaz, pastor, corre aqui que o irmão Renilson se pegou nos tapas com o irmão Cícero. Não, tem isso não. Não tem. Corre aqui que o irmão fulano se pegou nos tapas com o vizinho. Não tem. Crente tem paz. Não. Pode caluniar, pode perturbar, pode perseguir, pode mentir. Não tira paz. Crente tem paz. Em paz também me deito. Salmos capítulo 4. Salmos de número 4. E logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar com segurança. Então, nada faz o crente santo perder a paz. Como membro do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Crente que é santo, que vive em paz, ele não se atribula com pouca coisa. Não porque o senhor está com essa cara tão feia. Não, porque eu acabei de brigar com a mulher. Já é a quinta briga só essa semana. Meu amigo. Mas, como assim? Permitam, aí o 16 diz, que a mensagem a respeito de Cristo e toda riqueza preencha a vida de vocês. O que é que vai preencher vocês? A mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza. Toda a riqueza que a mensagem tem. Qual é a riqueza que a mensagem tem? A mensagem tem um ensinamento da paciência. A mensagem tem um ensinamento da humildade. A mensagem tem um ensinamento da compreensão. A mensagem tem um ensinamento daquilo que eu preciso para ser santo. Pastor, eu não acredito que ninguém seja santo. Mas a Bíblia contém um texto bíblico que diz assim: Jesus disse: sede santo porque eu sou santo. Se Jesus disse sede santos porque eu sou, é porque ele está dizendo: se eu tenho condições de ser santo, você também tem. Então, nós buscamos a santidade
Aí Paulo diz no 16, que é a mensagem a respeito de Cristo e a sua riqueza, preencha sobre a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Aconselhamento com sabedoria. Porque tem aconselhamento que não é com sabedoria, não. A irmã José chega para mim, a minha mãe 3 chega para mim, a Cícera chega para mim e diz: pastor, minha vizinha puxou uma tesoura para mim. Disse: minha amiga, minha irmã, só para dar um susto nela, você não tem um facão lá de 12 polegadas, não? Isso é um conselho miserável. É um conselho desgraçado. É um conselho insensato, burro. Eu estou provocando um incêndio onde já tem algo. Se algum irmão chegar para mim e dizer: o que é que o senhor me diz? Meu vizinho me ameaçou. Eu digo: procura. Quer que eu lhe ajude para vocês fazerem as pazes? Porque o crente só pode ter paz com Deus se ele tiver paz com o seu próximo. E a gente precisa entender isso. Crente. Quantas vezes eu já liguei para alguém que eu percebi que eu falei algo que a pessoa se chateou e eu não posso ficar intrigado de ninguém. E eu ligo para a pessoa 2, 3 dias depois: se você se chateou com aquilo que eu falei, me perdoa. E eu tinha razão no que eu estava falando. Mas para não ver alguém chateado comigo, irritado comigo, intrigado de mim, e eu falar com ele não responder, para ter paz comigo, eu faço uma simples ligação. Ô pastor, pedir desculpa é a mesma coisa de pedir perdão, não? É parecido, mas não tem o mesmo peso. O pedido de perdão, ele está dizendo para a pessoa que está ouvindo que a senhora está reconhecendo um erro muito mais grave do que o pedido de desculpa. Quando eu peço perdão, tem um peso maior. A desculpa, normalmente, se você pedir desculpa, às vezes funciona como perdão, mas nem toda vez. A desculpa é quando você tropeça no pé de alguém e a pessoa ficou com o pé dolorido. Eita, desculpa, eu não vi. O perdão tem um peso mais sério. Então perceba. Se tiver pergunta, pode perguntar, tá? Aconselhe com sabedoria. Cante salmos. Cante hinos. Entenda, Paulo está dizendo que os irmãos em Colossenses se revistam, perdoem, aconselhem com sabedoria, amem, e depois venham cantar, cultuar, adorar, enaltecer o nome do Senhor. Eu não posso vir adorar com o coração intrigado, com o coração perturbado, porque eu estou com raiva, eu não tenho Cícero. Não! Então, depois que vocês fizerem isso, então cantem salmos, adorem, enalteçam o nome do Senhor. Mas, para encerrar, ele diz que cantem salmos com o coração agradecido. Sabe o que é o coração agradecido aqui? É o coração que está agradecendo mesmo por aquilo que ainda não recebeu. Como é que eu vou agradecer pelo presente que eu ainda não recebi? Mas eu acredito que eu vou receber, eu já estou agradecendo. E de forma tão verdadeira como se já tivesse recebido o presente. Então Paulo está dizendo aqui: sejam agradecidos, com o coração agradecido. Em tudo que fazem e dizem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus Pai por meio dele. Paulo está dizendo: tudo, irmãos de Colossos, que vocês fizerem, que vocês disserem, que vocês praticarem, façam em nome do Senhor. Se eu uso o cartão de crédito da Josefa Gama e ela confia que eu use o cartão de crédito dela, é porque ela sabe que na data X eu vou cumprir com o pagamento daquela compra que eu estou fazendo. Eu não vou deixar o nome dela aí no SPC por causa de uma parcela que eu comprei no cartão dela e não paguei. Ela está deixando eu usar o nome dela para comprar no cartão de crédito dela. Paulo está dizendo aqui: tudo que vocês fizerem, não façam em outro nome, façam no nome do Senhor. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês pedirem, tudo que vocês disserem,
Façam tudo no nome do Senhor, na direção do Senhor, na vontade do Senhor, no querer do Senhor. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu tenho que primeiro perguntar: Deus no meu lugar faria o quê? Jesus no meu lugar faria o quê? Será que Jesus ficaria intrigado de alguém? Você imagina Jesus intrigado de alguém? Você imagina Jesus sem amar alguém? Você imagina Jesus sem ser humilde? O dono do universo, o criador do universo, aceitou se encarnar, humilhou-se sobremaneira, disse Paulo, e se encarnou um corpo de ser humano, um corpo limitado. Ele deixou a sua glória e se encarnou para nos ensinar como ser na área do caráter, na área da postura, na área da decência, na área da humildade, na área da mansidão, na área da temperança. Ele nos deu a receita. Por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou cópia real de Cristo. Encerro dizendo: se você quer ser santo, procura ser santo, busca ser santo, está aqui a receita do bolo. Bata tudo no liquidificador e bote no forno e pode comer, que a receita é essa, para ser santo. Qual elas? Vistam-se de humildade, vistam-se de compreensão, vistam-se de mansidão, vistam-se de tudo isso que foi falado aqui, que eu não vou repetir para não tomar tempo, que você vai aprender a ser santo. Significa que eu não vou pecar mais nunca? Não estou dizendo isso. Significa que você vai estar colocando em você um protetor anti-pecado. Quando você querer pecar, eita, mas eu tenho que fazer tudo de acordo com Jesus, então Jesus não faria isso no meu lugar, então não vou fazer. Jesus não ia mentir se estivesse na minha condição, então não vou mentir. Jesus não ia enganar, então não vou enganar. Jesus não ia ficar intrigado, então não vou ficar intrigado. Jesus ia amar, então vou amar. Jesus ia abraçar, então vou abraçar. Jesus ia compreender, então vou compreender. Jesus ia ser manso, então vou ser manso. Tudo sejamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Não sei se eu tenho nada. Hoje vai bem prolongado, né? Vocês estão cansados, né? Estamos aqui com a paz do Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a Deus por essa maravilhosa palavra, esse grande que foi nos conseguidos neste mundo, Pai. Para o resto, agradecer a Ti, que o Senhor nos dá sustento através dos Teus anjos, protegendo cada um, Pai. Abençoa cada um que vier nesta noite ouvir a Tua palavra, que nós seremos agradecidos em nome do Senhor, já que te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus consolação do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E domingo estaremos aqui para glorificar o nome de Jesus às 19 horas. E você que vai estar domingo diz amém. E até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe e esteja com você, com a sua casa e família. Nós intercedemos, ó Deus, por ele, para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor dê sabedoria e para que o Senhor, meu Pai, escreva o nome dele no livro da vida, Pai, e que ele nunca venha deixar o teu caminho, Pai. Pai, te agradecemos pela vida dele e pela escolha dele, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz pelo Everson ter aceitado Jesus? Diga amém! Vocês lembram o combinado que eu tinha feito com vocês sobre relembrar as parábolas? Que era para falar a parábola em Quem vai contar a parábola? Quem vai contar a parábola? E meninas, ó o que a Tefa está falando. Ninguém vai contar a parábola? Não. Tem mais de mês que eu contei com vocês, não foi? Mais de mês. Foi, exatamente. Até falei do grupo que hoje eu viria pra cá e que eu queria que vocês relembrassem uma das parábolas que eu já contei. Ninguém vai lembrar nem por alto assim? Com licença? Não, amor, as parábolas. É uma história. Hoje eu vou relembrar vocês a parábola da ovelha perdida. Alguém lembra dessa parábola?
Lembra? E por que vocês não vão falar da parábola? Mas como de costume vocês vão ler. Tá em Lucas 15. Pode abrir a Bíblia. Lucas 15, 3. O Rian vai ler, o Emerson vai ler, a Bia vai ler. Lucas 15, 3. Jamile, Maria, Nicole. Quem sabe mais ler? Ah, ela sabe. Nós temos só 2 folhinhas, temos que orar pela Jamile para ela deixar de ser apocalipse. Tá certo? Quando vocês forem orar, vocês coloquem a Jamile na oração de vocês. Vamos. Vocês, para serem Já acabou o quarto. separados para serem e vocês vão deixar com grande dificuldade para buscar a santidade. Ele diz, visto que nós vamos agora para ser santos, retidão. A palavra então, revistam-se. Paulo estava dizendo, visto que vocês estavam, que vocês tiraram, volta a vestir. Por isso Paulo dizendo. Aí Paulo disse, coloque que roupa, Paulo. Ele disse, eu vou ensinar vocês a fazer como vocês precisam vestir. Mas agora é hora do Vocês se revistam-se de compaixão. A palavra compaixão é eu ter a soma da misericórdia, uma paixão por ajudar alguém, mesmo que aquele alguém tenha me ofendido. A palavra compaixão, ela tem raiz na prática básica da misericórdia. Aí Paulo disse, se vistam, que roupa? Eu vesti uma roupa da compaixão. Se Paulo manda vestir revestir essas roupas, é porque vocês estavam despidos. Na vida espiritual, uma das características do diabo é Emily? você vai ver na quarta etapa de Paulo. Estava lá, os rapazes chegaram, não. Aí o demônio disse pela porta do eu conheço o Deus de Paulo, mas você. E automaticamente podia passar na casa dos dois rapazes. A segurança espiritual. Se nós não tivermos uma vida espiritual de forma A história da ovelha perdida tinha um pastor e ele tinha muitas ovelhas, ele tinha 100 ovelhas e ele foi pastorear as ovelhas e ele perdeu as ovelhas e percebeu que estava faltando uma. Se vocês tivessem 100 ovelhas e perdessem uma, vocês iam procurar? Sim. Tem certeza? Sim. Vocês acham que uma só ia fazer falta? Sim. Ia ou não ia? Sim. Às vezes a gente achamos que uma não ia fazer falta pela quantidade que temos, mas para Deus faz falta. Se tivesse só uma, fazia falta, né? Mas se a gente tem um monte, às vezes a gente acha que uma não faz falta, né? A parábola da ovelha perdida, a ovelha, vocês acham que é representada pelo quê? Jesus. A ovelha? A ovelha? Nós somos as ovelhas.
Mas não tem 100 pessoas. Não tem 100 pessoas nesse grupo, tem milhares de pessoas no mundo. E o pastor de ovelhas é apresentado por quem? Por Jesus. E se um de vocês aqui, por acaso, decidir não vir mais para o culto ou para a escolinha, Jesus vai lá e tenta resgatar aquele que saiu. Porque vocês são muito importantes para Jesus. Muito. Independente da quantidade que ficou aqui, ele sempre vai se importar e amar aquele que saiu e tentar trazer de volta para a casa dele. Por isso que Jesus conta essa parábola. Entenderam a parábola? Estão preparados para as perguntas? Sim. Agora eu vou fazer diferente para as 4 pessoas que vão fazer as perguntas, para responder. Eu quero que todo mundo fique em pé, quem quiser responder as perguntas, viu? E eu quero que vocês saiam de perto das cadeiras e venham para cá. Não, aqui. Aí eu vou falar. Você vai saber aqui. Eu vou falar ombro, joelho, pé e vocês vão fazer e depois eu vou dizer abraça. O que ficar sem abraçar vai saindo, tá? Entenderam? Vamos lá. Ombro, joelho, pé, abraça. Quem ficou sem o abraço? O Álvaro. Aí vai sair. Aí se ele sair vai ficar fácil. Não vai dar certo. Ninguém quer. Aí é mau canto. Nenhum de vocês querem responder as perguntas? Vai, Ana. Vamos rápido, tá? Ombro, joelho, pé, abraçou. A Ana. Os 3 que ficarem abraçados juntos é os 3 que saem. Não, aí vai fica 4. Dá errado. O que demorar sai. Sem o abraço agora, tá? Só o que demorar que sai. E fizer errado. Ombro, joelho. A Ana saiu. Ombro, joelho. Ombro. Não parecia nem falar. Ombro, joelho. E no pé todo mundo faz e todo mundo saiu. Vamos fazer com Jesus e sem Jesus. Com Jesus em pé e sem Jesus em pé. Isso é Com Jesus. Com Jesus. Você também. Agora junta mais comigo, vê. Eu já saí. Eu não, fiquei em pé. Mas você fez assim. Eu fiz assim. Com Jesus. Pronto, ficou só as 4, agora as 4 ficam assim. A primeira pergunta. Quantas ovelhas você tinha? Emily. Quantas ovelhas se perderam? Agora mostrei. O pastor achou a ovelha? Achou? Agora Agora vamos para a Teve uma menina que disse que